Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. Aí sim, professor Marcelo Lanza. Hoje temos entrevista fantástica com ele, o homem que ganhou o Sunday Million de cueca, ficou rico jogando da forma mais roots de todas, Caio Rei. Aquele que nunca teve no ferro. Nunca teve no ferro, contou tudo pra gente, contou se já esteve ou não no ferro, contou pra gente como é que é ganhar o Sunday Million jogando daquele jeito, se aquela foto é real, você vai ouvir tudo daqui a pouquinho na nossa entrevista. E a gente já começa lembrando que a melhor forma de se ouvir podcasts é através de um agregador de podcasts, o Google tem o dele, então baixe o Google Podcasts, nos indique, nos dê 5 estrelas, indique para os seus amigos e começamos o programa, Marcelo, agradecendo ao Ultimate Poker Tools, o nosso querido patrocinador que mantém esse programa aqui semanalmente no ar. Exatamente. Um grande abraço a toda a turma, o Fábio e a turma do Ultimate Poker Tools que dão essa força pra gente. E além de dar uma força pra gente, é uma excelente ferramenta e indicamos pra todo mundo, tem 30 dias pra turma testar. Vai, divirta-se, aproveite, porque você não vai se arrepender. Gostaria de lembrar também que, como o Gui falou, a melhor forma de ouvir um podcast pode ser como ele falou, mas a melhor forma de divertir com a cara dele é postar foto ouvindo no YouTube, porque ele fica bem feliz. Cara, você sabe que o Sketch essa semana lançou o podcast do Forbet e ele falou, olha, como diz o Calil, o Gui Calil, né, ele sempre me chama gentilmente de Gui Calil, como diz o Gui Calil, o melhor jeito de ouvir podcast é pelo podcast. Aliás, tá fantástico o podcast do Forbet, indico para todo mundo. E Lanzinha, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. O nosso Twitter é @superpoker, só colocar a hashtag SuperPokerCast tanto no Twitter quanto no Facebook. E o nosso grupão de WhatsApp, o nosso WhatsApp para mandar mensagem em áudio, entrar no grupo, participar, é 31 97518 9609. Aí sim, professor Marcelo Lanza Maia, me conta aqui, cara, você jogou essa semana, afinal de contas? Eu joguei como nunca, apanhei como sempre. Que surpresa. Não. Até que foi tivemos alguns torneios legais no aplicativo, no PV Poker, jogamos bem, até arrumamos um dinheirinho lá, mas o baralho não deixou a gente arrumar mais do que a gente devia. A gente merecia mais. Como sempre, tinha potencial, mas tinha potencial para ter perdido uma paçoca também, né, Lanzinha? Potencial para entrar no ferro sempre temos, senhor. Sempre, aí sim. Aproveito o seguinte, já que eu não joguei poker, aproveito para perguntar como é que está a nossa querida mascote, musa e fantástica dona Gabriela Belisário, minha afilhada de casamento, e senhora sua esposa. Engatada até os dentes, tendo vista que ela está ainda com o pé em fase final de recuperação e graças a Deus agora nós tivemos a feliz notícia que não vamos precisar de cirurgia, que o tratamento está funcionando. E aí, filho, como tem que ficar com o pé para cima, pé para cima, notebook na barriga e bala. Aí sim, eu peço desculpa que eu tô aqui gentilmente na Lan House, aqui na Zona da Mata, em Minas Gerais. O Francisco abriu a LAN aqui só pra gente gravar. Gravei hoje uma entrevista fantástica do programa que vem, provavelmente. Não sei que aconteça alguma coisa muito grave, com o sensacional Ari Aguiar. O homem do chifre. O homem do chifre. Bebemos no chifre, né? Com ele. Bebemos no chifre com ele. Ali em Belo Horizonte, no Svartenmug, uma taverna onde se bebe cerveja no chifre. E gravei aqui. Então pode ser que passe um carro de som aqui, sino da igreja, ou uma motocicleta e tal, não sei o que, mas o ouvinte nos perdoa. É a forma que a gente encontra de trazer o PokerCast a todas as semanas, ou em todas as semanas. E vamos para a nossa sessão de notícias. E a nossa primeira notícia do dia, o Marcus Extocotter ficou na nona... Extocotter é duro, hein? É pegadinha, né? Extocotter ficou na nona colocação do Seminole Hard Rock Poker Open Championship. Aí sim, hein, Lanza? Treinou essa, hein? Que lindeza. Vamos que vamos. Cara, deixa eu falar em Extocotter. Pode até não conseguir falar, mas Seminole Hard Rock Poker Open Championship, o senhor voou, meus parabéns. E parabéns também ao Marcos aí, o gaúcho, que ficou na nona colocação, leva para casa $77 mil, $77.132. O torneio foi vencido por Brandon Eisen,
que puxou 771 mil dólares. E bela colocação, com esse dólar não pode ser ruim uma colocação dessa, hein, Lanzinha? Não pode ser ruim, né? Bela colocação, parabéns. Uma boa forrada, arrumou um dinheiro, né, filho? O que importa é sempre arrumar um dinheiro. Exatamente, é se manter no jogo, né? Exatamente. E já pulando para a nossa segunda notícia do dia, lembrando que começou aquele sensacional evento que ano passado a gente teve o prazer de poder estar lá. Eu tive com a Gabi lá, foi o BSOP número 100, foi o BSOP de Foz do Iguaçu do ano passado. Nessa mesma época, que é um lugar delicioso, maravilhoso, e eu sempre falei que eu gosto muito de BSOP fora do eixo São Paulo, porque acaba que a gente tem mais resenha, a turma fica mais ou menos no mesmo hotel, e São Paulo acaba que, a turma vai pra casa, tá ali, o cara vai pra jogar e vai embora. Então começou o BSOP Iguaçu, senhor. Exatamente, Lanzinha. A gente já pede desculpa de novo, porque tem alarme do lado daí, motocicleta do lado daqui e tal, é o que temos, né? É o jeito que a gente consegue levar o PokerCast a cada semana. Exatamente, aqui em casa, sábado à noite é um pouco barulhento. E os estúdios do PokerCast são o mundo, né? Então, eventualmente, a gente tem um barulhinho de fundo, mas, cara, eu sempre tenho uma dor de corno ali, cara, quando começa o BSOP, eu não tô nele, é o que acontece muito mais eu não estar do que eu estar. Ano passado, eu vou te falar, meu coração partiu naquele BSOP 100 que você foi. Eu fiquei muito triste de não poder estar lá. Mas toda vez que começa um BSOP eu não tô lá, cara, eu sinto como se eu fosse um ator que não foi pro Oscar, assim, que não foi convidado pra festa do Oscar, sabe? Dói o coração. É bacana, né? É um evento sensacional, é bacana demais da conta, tá louco. E já começando no o BSOP Iguaçu, o Ricardo Nakamura venceu o Startup. E, cara, como arruma troféu o Ricardo Nakamura? Que surpresa, né, velho? Zero surpresa. BSOP Iguaçu, então começa o Startup. Ele ganha, fica em primeiro lugar de 551 entradas, leva o prêmio de 17.900 dólares, Lanzinha. É isso aí. Dólares, exatamente. O BSOP tá saindo do Brasil pela segunda vez, se não me engano. Pode ser que seja a terceira, pode ser que eu esteja enganado, mas esses torneios, o cassino fica na Argentina e o torneio, as entradas e os prêmios são em dólar. O Nakamura conquistou nada menos que o 10º título do Campeonato Brasileiro de Pôquer, sem surpresa, né, Lanza? Não, nessa temporada ele já arrumou 3 troféus de primeiro, 2 de vice e arrumou 15 ITMs, e nós estamos apenas em agosto, senhor. Exatamente, ele falou agora que vai começar a fazer multitable, Lanza, que ele não fazia multitable. Você acha que o malandro pode mexer em time que tá ganhando? Se fosse você, começava ou seguir o joguinho arroz com feijão igual tá fazendo ali? Eu vou te falar, ano passado eu estava na reta final do Omaha de Foz do Iguaçu e ele estava fazendo MTT Omaha Six Max. Porra, aí sim. Ele é um fenômeno. Ele gosta de jogo. Aí sim, cara. E o cara tem que aproveitar a fase, né, velho? Ele tá numa fase maravilhosa. Já começa um startup bombou lá em São Paulo, foi completamente desproporcional no último BSOP. Agora, em mais um startup de sucesso total, ele puxa o torneio. E seguindo ainda com a notícia, o knockout do BSOP de Iguaçu foi um three-handed argentino, Lanzinha. Então os caras foram lá e sambaram, né, ou dançaram tango em cima do Campeonato Brasileiro de Pôquer, fizeram um three-handed argentino e fantástica vitória feminina. Silvia Solano faturou o torneio, ela que é jogadora recreativa, fio de 46 entradas, 3.050 dólares foi o que ela puxou, além do primeiro título de BSOP. As mulheres dominando o mundo, senhor. Dominando o mundo. E já partindo desse princípio, também já dando a notícia que a Carla Siqueira puxou o Ladies do Iguaçu também. Exatamente. Esse aí, como diz o pessoal lá do podcast de notícias internacionais, cara, me fugiu o nome aqui num segundo. Mas isso é breaking news. Essa notícia acabou de acontecer agora no sábado à tarde. Foi aquele F5 de última hora que eu dei antes da gente começar a gravar o programa. Band News, buemba, José Simão, breaking news. Exatamente, então parabéns aí, Carla Siqueira, que também puxou seu primeiro título de BSOP. Sensacional. E saindo um pouquinho do BSOP, agora nós vamos para o sensacional WSOP Rio, que o cronograma foi divulgado, 8 milhões de reais garantidos e 10 anéis serão distribuídos, senhor.
Exatamente, repetindo aí sua informação, lança 8 milhões de reais garantidos. O torneio tende a ser maravilhoso, é a terceira passagem da WSOP pelo Brasil. Além dos 8 milhões, ele vai distribuir 10 anéis de campeão, Lanza. E o torneio acontece de 25 de setembro a 2 de outubro no hotel que é um símbolo do Brasil no mundo inteiro, o Copacabana Palace. Vai ser sensacional. Aliás, permitiram, já que a gente não tem censura no programa, vai ser do caralho. Vai ser monstro, vai ser monstro. Vários clubes no Brasil todo estão fazendo satélites pro WSOP Main Event. Inclusive o Poker Live aqui em BH, nós estamos fazendo satélite para ele. Então, tipo, os caras ainda fecharam com o Brasil todo para tentar trabalhar para que o evento seja um sucesso. Quer dizer, a fórmula tá ali, né? A marca dessa, um evento desse, a gente começa com o Main Event, que vai ser 4 mil reais de buy-in, 60 minutos de blind, 4 milhões de reais garantido. O evento número 2 é o Brazilian Storm, de 800 reais e 30 minutos de blind, 1 milhão garantido. O terceiro, aquele velho sênior, de R$1.000 de buy-in, 30 minutos de blind e 100 mil garantido. Aí temos Ladies também, né, Lanza? Vai ter torneio de Omaha de 2K, Monster de 1.000 com 1 milhão garantido, High Roller, que vai ser 8, esse High Roller vai ser sensacional, e 8K, aquele field quebradeira, Six Max Turbo de 2K, e um super High Roller ainda, com 45 minutos de blind, 640 mil reais garantidos e 16 mil a entrada. Esse torneio vai ser louco, hein, Lanza? Você tá louco. Vai ser bacio o field, né? Ô, Lanza, esses são só os 10 torneios que dão anéis no evento. Mas o jogador que quiser saber o quadro todo de eventos, tá lá no site do Super Poker, na notícia do evento. E, cara, sem dúvida nenhuma vai ser maravilhoso. Um torneio no Copacabana Palace, o Rio, que foi durante anos, quer dizer, o Rio tem uma tradição enorme no poker brasileiro, foi casa de BSOP, foi casa do Rio Poker Tour, um torneio icônico que a gente tem um carinho enorme por ele, do seu Arthur Steffen. Hoje tem o Circuito Carioca de Texas Hold'em e finalmente o poker carioca voltou a ser bem cuidado, na mão de quem está cuidando. E o Rio de Janeiro, cara, que é origem do poker nacional, de onde surgiu Christian Kruel, Raul Oliveira, que quando a gente fala de dinossauros do poker brasileiro, não dá para citar esses dois caras. Esses caras estavam lá antes de tudo, praticamente, lá no início, no nascimento do poker nacional. E é sensacional que o poker volte para o Rio de Janeiro, um torneio desse porte, e para o Copacabana Palace, né, que é um hotel que recebeu da Madonna ao Príncipe Charles, do Rolling Stones a quem manda nos principais países do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, eu não sei, não devo ir. A data tá apertada, eu tô complicado aqui, tocando obra fora, mas sucesso a quem for. E já citamos ali aquela lista da turma do PokerCast para eles já poderem dar aquela runada louca lá, né? Exatamente, senhor. Exatamente. A turma que for, GL, provavelmente também não vou conseguir, por motivos óbvios aqui em casa. Mas aí é isso, quer dizer, nós saímos lá de Iguaçu, do Cassino Puerto Iguaçu, descemos para o Rio de Janeiro e agora vamos subir para o Xenô. Xenô também é bem nojentinho jogando baralho, hein? Tá louco, hein, velho? Esse tem que vir logo pro PokerCast, né, cara? É um nome que volta e meia a turma lá do grupo do PokerCast pede. E conquistou lá o Turbo Knockout no NPS em Natal. Acabei de falar com o Fosteira, sem surpresa essa cravada do Xenô, e o Fosteira já avisou duas coisas. O primeiro é o seguinte: o NPS tem 50k garantido para o primeiro colocado, e ele já topou dar entrevista pra gente aqui no PokerCast. Então, no final desse mês ou no início do mês que vem, teremos ele, o brasileiro November. Vamos, Fosteira! Vamos, Fosteira! Vai estar o NPS que nós fomos convidados a ir lá passear, inclusive, senhor. Nós fomos convidados a ir lá passear já. Cara, eu só vejo fotos do evento, mas que evento lindo também, viu? Parabéns. O Nordeste Poker Series, que evento lindo. Cara, o Ceará tem gente pra caramba. Aliás, o grupo de WhatsApp nosso tem jogadores do Brasil inteiro, mas o Ceará tem uma representatividade enorme, né? E o Nordeste como um todo é um lugar que o poker tá crescendo. E uma coisa que eu sempre comento é o seguinte: em cultura de nicho, cara, quem faz o poker crescer são poucas pessoas que trabalham muito por uma causa. E, sem dúvida nenhuma, o Foster
é uma das figuras do poker nordestino que está fazendo o esporte crescer tanto lá. Então, parabéns, Fosteira, parabéns a todo mundo que vem realizando esses eventos sensacionais, federações aí do Nordeste inteiro. Hoje que a gente está com um jogador de Rondônia, entrevista, inclusive o Caio Rei fala muito a respeito da cena de Rondônia e parabéns aí, Fosteira, por conseguir fazer esse evento sensacional. Só lembrando que a notícia é 200 mil garantido, o NPS ele vai do dia 15 a 19 de agosto e essa etapa está acontecendo em Natal. Aí sim, Lanzinha. 10 eventos paralelos, carro 0 km, 4 cidades, R$450 mil garantidos na grande final. Essa é a série NPS, senhor. Aí sim. E para nossa próxima notícia, Vince Van Patten. É Patten ou Patten? Patten. Patten, Patten. Então, Vince Van Patten estrelará um filme chamado Walk to Vegas. Ele que é ator, comentarista do WPT, ex-tenista profissional e... E Lanzinha, a aposta é o seguinte, cara, a notícia para quem ouve o PokerCast desde o começo tá soando repetida, né? Porque ela lembra muito aquela aposta que o Dan Bilzerian fez de que ele conseguiria pedalar de Las Vegas até Los Angeles por $600 mil. E não temos ainda muita informação do filme, o filme já tem trailer, eu procurei em todos os lugares, não consegui achar. Mas o Vince Van Patten, eu falei Patten, não é não, cara, é Patten. Ah, é Patten mesmo? É Patten mesmo, você estava certo. Faz uma aposta de $1 milhão, que ele vai fazer essa caminhada. E lança, filme de pôquer a gente tem notícia e tradicionalmente, tirando ali 3 ou 4, costumam ser muito ruins. Filme de apostas, o que você acha, cara? Qual que é o prognóstico do senhor a respeito disso? Acha que dá um mega filme esse mote aí? Não acho não. Não consigo ver isso sendo explorado a ponto de dar um bom enredo. Pode ser muito bem filmado, pode ter superprodução, mas no geral não acredito em grandes coisas não. Mas a turma tá com tempo, né? Fazer o quê? Exatamente, a turma tá com tempo e gosta de uma apostinha, né, velho? Tá louco. Olha aí, ó, falando em aposta, o Esfandiário e o Kevin Hart lutaram boxe depois de aposta, é isso. Cara, essa história é muito legal, velho. Essa história nem é tão nova assim, ela é do dia 1º do mês, mas o Kevin Hart, que é jogador do PokerStars, e o Antônio Esfandiari, que até outro dia era o maior vencedor de torneios de pôquer do mundo, foi um dos campeões do One Drop e é uma figura, uma celebridade do pôquer, um cara que é convidado para todos os melhores cash games pelo sorriso e pela simpatia dele, fizeram uma aposta e isso voltou às notícias porque algumas coisas foram reveladas a respeito dessa aposta, a começar pelo que o Antônio Esfandiari falou para o site TMZ, que é um site de celebridades. A aposta tem odds de 35-1. Quem conhece o Kevin Hart sabe que o Kevin Hart, apesar dele ser mais ou menos a mesma altura do Antônio Esfandiari, ele é um cara malhadaço, bombadaço. E, cara, eu acho que vai ser uma surra antológica. A aposta já tá nos sites de odds. Então, quem quiser apostar nessa luta pode já mandar ver. E eu não botaria um centavo no Antônio Esfandiari. Acho que ele vai tomar um cacete daqueles históricos, Lanzinha. Os dois lutadores, aí no caso, na verdade, um é ator, o outro é jogador de pôquer, mas os dois caras têm 39 anos de idade. E o Esfandiari é fisicamente um pouquinho mais alto do que o Kevin Hart, mas em entrevista ainda para o site TMZ, ele falou o seguinte: eu tenho alcance, eu tenho um pouquinho mais de peso, mas ele é rápido, ele é veloz e ele é forte. Além de estar em um shape muito melhor do que o meu, ele é um atleta e ele é rápido pra caramba. Então essa foi a informação que o Antônio Esfandiari deu a respeito dessa luta de boxe. Lanzinha, 35-1, conhecendo o físico dos dois malandros. Dá pra botar ali um dinheiro pra tentar forrar uma nota? GG Esfandiari. Simples assim. Com aquele físico maravilhoso dele, com aquela cara de quem acorda todo dia de manhã pra puxar um peso. Não dá, né? Nós estamos falando de boxe, não adianta. Parece que é fácil botar a luva, subir ali e trocar meia dúzia de soco, mas eu vou te falar, fisicamente é muito pesado. É muito pesado. Muito pesado, cara. O Kevin Hart em 2017 correu a maratona de Nova York com tempo um pouquinho acima de 4 horas. Quer dizer, um cara que é ator, que tem stand-up comedy no Netflix,
tem uma vida super ocupada, jogador também de pôquer, e realmente é muito difícil. E mais uma pergunta, Marcelo Lanza: quanto você pagaria pelo pay-per-view dessa luta pra você poder assistir isso ao vivo tomando uma serra? Cara, isso vai ser uma parada meio pastelona, né? Eu acho que é justo ver como um belo programa de comédia. Eles me tomavam uns dólares ali pra eu divertir, pra eu tomar uma e pra depois comentar aqui. Eu acho que a função seria mais ver para dar uma divertida e comentar, porque como entretenimento apenas, porque como luta eu acho que não tem muito o que fazer não. Lanzinha, eu tenho um número na minha cabeça de quantos reais eu topava pagar para assistir essa luta ao vivo. Qual que é o número que você acha que tá na minha cabeça? Eu te mandei ele por WhatsApp agora, peraí, só um minutinho. Já tô mandando ele agora no grupo de WhatsApp, o número de quanto eu pagaria em reais para ver essa luta. Qual o número que você acha, sem olhar? Uai, mas o senhor, pelo tom de voz, o senhor deu uma empolgada. Eu vou chutar pra cima. Eu vou achar que você está bem baixo, apesar porque não tem muita relevância a parada, mas como o senhor tacou muito, eu vou achar que o senhor vai lá, manda 100 pratas. Não mando, cara. Eu pago até R$35. Foi o número que eu escolhi. Você tá justo, cara. Não dá pra pagar mais do que isso pra assistir uma luta dessa, não. Tá louco. 10 doletinha, né? 10 doletinha tá 10 doletinha justo. 10 doletinha é justo. Exatamente. A gente lembra, antes da nossa entrevista, que você vai ouvir na voz de Gabriela que o Ultimate Poker Tools é a melhor ferramenta para você controlar o seu jogo. Então baixe lá, conheça o Ultimate Poker Tools. Tem ali um módulo de times que é sensacional para jogadores de time. Inclusive, já estamos armando a apresentação do Ultimate Poker Tools para o Pitão, para ele conhecer essa ferramenta fantástica. E eu estou usando o nome do Pitão, sim, sem nenhum tipo de autorização do malandro. Aliás, que repercussão a entrevista dele, hein, cara? Falando tanta bobagem, eu achei que era a minha demissão definitiva do Super Poker. A galera foi se divertir horrores com os casos dele de balada. Sensacional, né? Ídolo. Ídolo máximo, né? Inclusive, temos um áudio de Felipe BDM que nós vamos botar agora, contando a respeito dele, fingindo que era alemão, como ele contou lá durante a Copa do Mundo. Tá aí o áudio, depois a gente vai para aquele spot do Ultimate Poker Tools e entrevista do fenomenal Caio Rei. Vamos que vamos. Pitão na Copa, falava que era alemão, e as meninas acreditavam, só ele preto, do jeito que ele é aí. E aí as meninas falavam uns negócios, falando pra ele, e a cara desse, eu ficava sério, olhando pra mim, tipo assim, o que elas estão falando? Aí eu falava uns negócios também, como se fosse alemão, e as meninas acreditavam, não existe isso não, velho. Eu era engraçado demais, cara, do Pitão. E eu ficava sério, eu não ria, não. Ai, velho. Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSOP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de pôquer, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção, diretores de time de pôquer! O Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado de seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer. Olá pessoal, estamos de volta com o PokerCast do grupo Super Poker. É com grande satisfação que eu recebo aqui Caio Rei. Muito bem-vindo, Caio, que satisfação te receber aqui no PokerCast. Fala, Calil, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Caio, vamos começar com um problemão que você causou pra mim e pro Lanza sem querer, e felizmente você causou lá na WSOP, quando a gente acessava a cobertura, cara, e tinha lá na cobertura da WSOP um tal Carlos Rei todo dia, cara, que ganhava, ficava ITM, arrumava uma nota, e a gente falava, velho, quem é Carlos Rei? Conta pra gente o seguinte, a pergunta tradicional do programa, do PokerCast, é quem é o jogador antes do poker, mas eu vou começar te perguntando quem que errou, se foi o cartório que errou, quem deu o apelido, qual que é a história do Caio Rei e do Carlos Rei, cara? Pois é, eu fiquei sabendo dessa história aí de que nos programas que vocês faziam tinha sempre essa dúvida aí de quem que era o Carlos Rei nos ITM lá em Vegas. Então, isso
vem de família, né? Eu tenho uma irmã mais nova e ela, quando era bem pequena, ela não conseguia falar Carlos e falava Caio. Ela falava Caio, por muitos anos só ela chamava de Caio. E aí acabou pegando na família, pegando entre alguns amigos. E aí eu acabei preferindo Caio e hoje em dia para todo mundo é Caio. É até é sempre um susto muito engraçado. Algumas pessoas quando ficam sabendo e que vê que é Carlos e acham também que foi errado, ou que eu escrevi errado. Que legal, Caio. E me conta um negócio, cara. Você, evidentemente, quando esse apelido pegou, foi muito antes a palavra não é maldição, talvez uma bendição de Caios no pôquer, né, cara? Porque tivemos Caio Pimenta, Caio Peçanho, Caio Brits, Caio Fã, Caio Rei. A incidência de Caios no pôquer nacional é muito maior do que em números percentuais do que na população em geral, né, cara? Sim, foi bem antes, né? Foi muito antes até de eu sequer estar envolvido com pôquer, antes de eu sequer saber jogar pôquer. Isso é de 15 anos atrás, sei lá, talvez mais até. Ela não conseguia falar e acabou pegando esse apelido, mas é de bem antes, sim. E o Caio dá uma reguladinha na conta, porque nós falamos aqui de algumas contas iluminadas e recheadas, né? Pois é. É bom que eu me junto a tantos Caios que você citou aí, vários ídolos do pôquer aí. Eu me junto a eles, então. Que sensacional, Caio. Vamos começar, então. Agora vamos lá para a pergunta tradicional do nosso programa. A gente sempre começa perguntando para o jogador quem que era o Caio antes de começar a jogar pôquer. Contar um pouquinho a respeito da sua história de vida e como é que foi a história e a sua caminhada até chegar no pôquer, cara. Então, como a grande maioria sabe, eu moro em Rondônia, né? E eu jogo pôquer há pouco tempo. Eu jogo pôquer há 7, 8 anos. E antes disso eu trabalhava como qualquer pessoa, né? Eu já trabalhei 5 anos era vendedor de cerveja, supervisor de uma marca de cerveja. E aí depois disso eu comecei a trabalhei praticamente 1 ano como corretor de imóveis. E aí nessa época, quando eu trabalhava como corretor, foi quando eu conheci o pôquer, conheci pela televisão mesmo, assistindo os programas do WSOP. E resolvi começar a pesquisar, aprender sobre isso, aprendi a jogar sozinho mesmo. E aí eu comecei a trabalhar no Itaú. Eu já sabia jogar pôquer, já jogava pôquer, mas comecei a trabalhar no Itaú. Trabalhei um tempo no Itaú e quando eu resolvi largar tudo e seguir carreira. Caio, você falou a respeito do início da sua vida em Rondônia, cara. Essa é uma resposta que só você que está aí em Rondônia pode nos dar. E eu tenho grande interesse por essas cenas locais em Rondônia, porque a gente tem grandes diferenças de cena, quer dizer, a gente tem Goiás, que o pôquer floresceu lá muito cedo, Curitiba é um exemplo que eu sempre cito, São Paulo não precisa nem dizer, e tem cidades que o pôquer floresceu mais tarde, que a cena foi diferente. Conta pra gente um pouquinho desse crescimento no pôquer aí em Rondônia e como é que funciona a cena aí de pôquer aí em Porto Velho, por favor? Então, como eu falei, eu jogo pôquer há uns 8 anos e quando eu comecei, já tinham várias pessoas que jogavam aqui. Na verdade, eu até fiquei espantado com o tanto de gente que já jogava aqui, com clube de pôquer que já existia aqui. Mas, como eu sempre faço questão de comentar com as pessoas e nas entrevistas que eu dou, é que o pôquer em Rondônia, eu sempre cito Rondônia e Acre porque a nossa federação aqui é rondoniense e acreana, né? Eu sou presidente da Federação Rondoniense e Acreana, que o pôquer aqui em relação ao resto do Brasil ainda está engatinhando, né? Seja nos níveis do torneio, seja nos jogadores, tanto que pouquíssimos jogadores aqui são jogadores profissionais de pôquer. Os torneios, graças a Deus, agora a gente tem conseguido fazer o RPT. Nosso campeonato estadual aqui tem conseguido fazer ele ser um sucesso, tem torneios com premiações bastante altas para nossa região, né? Torneios passando de R$100 mil em prêmios, então está crescendo bastante, né? Muita gente sabe também, já tivemos vários problemas aqui na região em relação à fraude no jogo, a todas essas coisas, mas que acontece no Brasil todo e a gente vai tentando combater. Mas o pôquer tem crescido, assim como no Brasil todo, graças a Deus. Eu estou me mudando agora, até como antes de começar a entrevista, eu falei bastante isso, né, que estou numa correria aqui que estou me mudando hoje para São Paulo, depois de vários anos sabendo que eu precisava ir, mas enrolando por um ou outro motivo, resolvi ir, criei coragem e estou indo hoje. Então, mas vou continuar como presidente da federação, vou continuar fazendo o RPT aqui, o torneio estadual e, se Deus quiser, só tende a crescer. Bacana demais. Caio,
uma pergunta, você é o presidente da Federação Acreana e Rondoniense, correto? Isso, Rondoniense e Acreana, isso. Rondoniense e Acreana. Como que fica a sua ida para São Paulo? Você pretende manter os 2 cargos? Você tem alguém que você vai deixar de olho? Como é que tá a organização disso? Então, eu já tenho, né, na verdade, como eu viajo muito, eu já tenho uma pessoa que cuida de basicamente tudo para mim aqui. E aí eu tô organizando para provavelmente também, agora na eleição, passar, né, agora que está vencendo os 4 anos que eu estou como presidente da federação, passar a presidência para alguém que possa ficar cuidando melhor disso, já que eu vou estar em São Paulo e vou continuar vindo para cá só para a realização desse torneio do RAPT e tudo. Então a minha intenção é, assim que vencer os 4 anos, de passar a presidência. E você já tem um nome para quem vai entrar? É alguém da cena local? É jogador? É dirigente? Qual que é qual que é a perspectiva de futuro para a federação? Sim, já tem alguns nomes que eu já andei conversando, ninguém certo ainda, nada certo, mas já tem alguns nomes sim. Bacana demais, Caio. Com relação à cidade, eu liguei pro Vinícius Lima, um amigo que até teve com você num churrasco, que a turma, ele falou, cara, ele chegou lá, a turma já falou, não, nós vamos jogar todo mundo bêbado, só tem maluco aqui, não queremos o Caio sentando para jogar com a gente, mas até para preparar para essa entrevista, eu liguei pro amigo Vinícius, que mora em Rondônia, e já mora há alguns anos, e ele falou, Gui, cara, a cena daqui é completamente diferente daí, e não coincidentemente ele me falou a respeito desses problemas que vocês tiveram aí com relação ao jogo, e me falou também que é uma sociedade muito diferente no que diz respeito ao jogo mesmo, quer dizer, que ainda tem um preconceito aí que a gente não vê aqui no Sudeste. Vamos começar falando da questão da lisura do jogo, que você falou que vocês tiveram problemas aí. O que aconteceu e como que você resolveu isso, Caio? Então, a verdade, isso que ele falou é bem verdade mesmo, né, em relação à sociedade, é totalmente diferente de São Paulo, sei lá, de Goiás ou de Curitiba. O jogo aqui é bem mais fraco, claro, e como eu comentei mais cedo, o que afetou bastante foi isso, né, o que deixou alguns jogadores bem desgostosos, sem interesse de jogar, e deu meio que uma freada no andamento do pôquer aqui, foi quando tivemos esses problemas, vários problemas que já tivemos aqui em relação a isso, em relação a fraude no jogo mesmo, e como não aconteciam, nunca aconteceu, por exemplo, em evento meu, nunca aconteceu em clube meu e nada parecido, a única coisa que a gente podia fazer enquanto dono de clube, enquanto presidente da federação, era proibir, né? Proibir que as pessoas frequentassem nosso clube, proibir que as pessoas frequentassem o torneio estadual, e mais questão de orientação, de conversa mesmo com os jogadores, principalmente com os jogadores que foram lesados com isso, né, para tentar inibir essas ações, mas como eu comentei mais cedo, isso acontece no Brasil todo, e a gente tem que sempre, quem tenta fazer a parte boa do jogo, tem que se unir e conseguir inibir isso. Caio, agora, o estado de Rondônia, ele tem uma curiosidade que é o seguinte, ele está fazendo ali fronteira com a Bolívia, aí ele está a uma distância menor da fronteira com o Peru, do Paraguai, do que está, por exemplo, de São Paulo, e provavelmente você está mais perto da linha de divisa do Chile, da Argentina, do que do centro-sul do Brasil. Você acha que os problemas que vocês tiveram aí podem ter sido problemas causados pelo fato de vocês estarem numa região de fronteira, que nunca é simples, né, cara? Tudo que tem de problema, a região de fronteira, ela tende a ser maximizada, e hoje, queira ou não queira, quer dizer, o pôquer é bem seguro para se jogar na maioria do Brasil, né? Sim, mas eu não acredito, apesar de, como você falou, estar bem próximo, né, tipo, aqui a capital, Porto Velho, fica só a 300 quilômetros da Bolívia, mas eu não acredito que por ser uma região de fronteira, que tenha tido alguma influência com isso, não. Entendi. E hoje a cidade de Porto Velho, ela tem quantos clubes de pôquer funcionando normalmente? Então, eu ia comentar isso quando eu estava falando mais cedo sobre o que você falou da sua conversa com o Vinícius. Um problema grande que a gente tem tido aqui é isso, né? Existiam alguns clubes, e eu tinha um clube, montamos um clube bem grande aqui, só que ele não se sustentou, a gente fechou ele no final do ano passado, a gente fechou o clube, então
aqui em Porto Velho só tem um clube funcionando, e aí tem como em vários lugares do Brasil, tem os famosos tunguetes, né? Tem uns 2 ou 3 tunguetes, até principalmente onde mais acontecem esses problemas de fraude no jogo, normalmente nesses lugares, né? Desculpa, a expressão nova pra mim, Caio. Tunguete é o quê? É um home... é um home... Eu ia falar, tunguete como se fosse um clube legal. Uhum. Achei que você conheceria a expressão, que aqui é chamado de tunguete, né? Tipo, é um clube, um espaço sem alvará, que não promove torneios, que não promove nada, que só promove cash game Então, na verdade, a minha opinião é que para lugares menores, para os lugares mais afastados, esses chamados tunguetes, eu acredito que é o maior problema para os clubes de pôquer, entendeu? Porque um clube que quer trabalhar todo certo, pagando alvará, com tudo, pagando funcionário e tudo, para realizar torneios, para realizar tudo, e quando se tem alguns lugares como esses, sabe? Casas que só promovem cash game e que não pagam nada. E, na verdade, o maior problema para nós, para os clubes de pôquer, é isso, hein? Entendi. Caio, vamos falar um pouquinho a respeito da sua vida como jogador profissional de pôquer de Rondônia, que isso também é uma curiosidade natural das pessoas, que é o seguinte... você não é só um jogador profissional de Rondônia, como é um jogador que é brutalmente conhecido no circuito live nacional. E para ser brutalmente conhecido no circuito live, você tem que rodar o circuito. E para você rodar esse circuito, quer dizer, tem um custo que é bizarro, além de uma questão de tempo. Eu queria que você contasse pra gente como é que é esse trampo da saída de casa para jogar os torneios, para rodar e para frequentar, e como é que você conseguiu esses 8 anos rodar tanto o circuito vivendo daí de Rondônia, cara? Na verdade, trampo mesmo, é um dos principais motivos de eu ir embora agora para São Paulo. Além de, como eu falei aqui, tem bem pouco jogo, só tem um clube, que além de ainda não sou bem relacionado com os donos do clube, então não frequento, não jogo live aqui. Então eu tenho que viver rodando no Brasil para jogar live, e dessas viagens é o principal motivo de eu estar indo para São Paulo, sabe? Porque sempre é muito cansativo, sei lá, as viagens para o Nordeste são 15, 16 horas de voo, entre conexões e voos, né? E além de ser 5 vezes mais caro. E na verdade, quando eu comecei, foi meio que na cara, coragem mesmo, como eu falei, eu trabalhava no Itaú, resolvi ir em um BSOP, fui em um BSOP em São Paulo, na verdade era meu segundo BSOP da vida, e fiquei em nono foi oitavo. Arrumei lá, sei lá, 20 mil reais, 25 mil reais, e voltei corajoso, achando que era isso que eu sabia fazer da vida. Sim. No dia que cheguei de volta no banco, pedi demissão e comecei a jogar. Só que eu runei bem no começo e fui muito bem no começo, então tive bons resultados. No ano seguinte, campeão da Power Cruise, né? E aí deu uma boa alavancada já para que eu conseguisse continuar correndo o circuito, e tive também um pouco a sorte de conseguir me relacionar muito bem com todos os melhores jogadores do Brasil, foi o que me ajudou a evoluir. Eu sempre falo que o que mais me fez evoluir foi esse relacionamento com todos os melhores jogadores do Brasil, né? A proximidade que eu consegui ter com eles, e graças a Deus deu certo. Já fazem 6 anos que eu jogo profissionalmente e sei lá, há 5 anos que eu não perco um BSOP, que eu não deixo de ir um ano para Vegas, e agora indo para São Paulo, então tende a dar mais certo ainda. Com certeza. Caio, quando você olha para trás, que você olha para o momento que você largou tudo, quer dizer, cravou um torneio ali, pegou um tower e tal, você olha para trás e pensa que você largou tudo, você olha e fala, cara, eu dei uma runada boa, ou eu tava maluco naquele momento. Qual que é a sua sensação a respeito daquele momento? Então, vendo os resultados de hoje, vendo tudo que deu certo hoje, eu agradeço por ter sido maluco naquela época, né? Sim. Mas concordo também que foi, como eu falei no começo, foi uma maluquice sem tamanho, né? Arrumei um ITM lá de 25 mil reais, cheguei em casa e antes de chegar em casa, na verdade, eu era noivo na época ainda, da minha ex-mulher ainda. E fui no banco primeiro, pedi demissão, e aí cheguei em casa para dar notícia para ela e para minha mãe.
A minha mãe, que foi 35 anos bancária, caiu na cadeira, sentou na cadeira, passando mal, que eu tava ficando maluco, porque até então, na época, eu não tinha o apoio dela com poker, com nada, né? Hoje em dia, é a pessoa que mais torce por mim, tipo, se eu tô jogando, ela tá acompanhando no Ebelisca, ela tá acompanhando em todos os lugares, tá assistindo, mas na época, lá em 2012, você imagina, minha mãe, 35 anos bancária, o filho trabalhando no banco já, ela devia ser o sonho dela, e eu chego e falo que pedi demissão porque arrumei uma premiação de 20 mil no poker. Cara, e eu imagino a sua mãe, mas eu imagino a sua ex-esposa também. Ela virou ex-esposa nesse minuto? Foi Insta-call dela? Foi Insta-fold? Não, na época ainda era noiva. Aí não, depois casamos tudo, e aí alguns anos que a gente se separou. Tem uma questão aí, Caio, que é o tamanho do edge que você precisa para ser um jogador que, obviamente, você tem premiações fantásticas e vão poder falar do San Emilio e de tudo que você fez, mas para viver o tanto que você, para fazer tudo que você fez no live, você tem que ter um edge muito grande, porque o preço disso não é brincadeira, né? Sim, é verdade. E eu acredito que ainda que para jogar live ainda dá para se ter, se você for uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, e principalmente, sei lá, não sei nem porque eu mesmo me cobro muito às vezes que eu não comparo, tipo, eu não estudo 10% do que os meninos do online aí estudam, sei lá, não me dedico, sei lá, 50% do que eles se dedicam. E então, na verdade, é meio como se fosse, eu costumo falar isso de alguns jogadores, é como se fosse meio que um dom, uma malandragem, sabe, que você tem no live, que, sei lá, quando eu cito alguns jogadores, por exemplo, o Grow, eu sinto sempre o Grow quando vou falar sobre isso. Sim. Porque como eu falo, não me espelho, tipo, mas eu acredito que eu seja estilo Grow, assim, sabe, tipo, porque não vai servir para ficar estudando, para ficar jogando online, para ficar jogando 1000 torneios no mês, mas que para jogar live me garanto tranquilo, sabe? Eu acredito que com o field, ainda mais do jeito que o field está crescendo, ainda dá para ter todo esse edge para compensar, viver de live, viver com esse monte de viagens, apesar de toda a canseira, tudo isso, mas ainda vale muito a pena. Porque tem o field que está endurecendo, queira ou não queira, não está endurecendo tanto, mas ele está endurecendo, né? O edge ainda está lá, mas o field está endurecendo. Tem a questão dos impostos que são necessários, qualquer profissão tem que pagar imposto. Tem o custo de viagem, que é brutal em cima do jogador. E mesmo assim conseguir manter nesse edge. Você joga cash game também ou você joga só torneio? Eu até jogo cash, mas muito pouco. Assim, priorizo torneios. Cash só numa questão assim, ou, sei lá, vou falar quando precisa, assim, sei lá, por exemplo, vou jogar um torneio em São Paulo e fui eliminado cedo do torneio e aí tá rolando um cash bom, alguma coisa assim. Às vezes eu sento ali pra salvar o banho do torneio, às vezes pra salvar o dia ali, fazer alguma coisa, sabe? Mas não faço muita questão, não busco jogar muito cash game, mas sempre que precisa eu jogo, sim. Quando eu realizo meus eventos aqui no RPT também, a gente sempre faz cash game também, aí também jogo e tudo, mas não é uma coisa nem que eu estudo, nem que eu priorizo, não. Caio, e com relação ao seu volume de torneios, quer dizer, online, você recentemente gravou o San Emilio, a gente vai poder falar disso, evidentemente, mas qual é o tamanho da sua reta, o que você joga, quanto você grinda, ou você joga o online mais ou menos igual você joga o live, abre ali algumas telinhas para jogar sem aquela necessidade de grind bruta, cara? Cara, eu jogo pouquíssimo, muito pouco online mesmo. Tipo, se você vê, se eu tiver pego nos últimos 2 meses, eu não devo ter, sei lá, 20 torneios. Até porque como eu tava viajando, né, bastante dias, na verdade, desde antes de Vegas, que eu não parava aqui em Rondônia. Sim. Eu vim agora só porque teve a etapa do estadual e também já para fazer essa mudança. Então, viajando bastante, aí não tava nem levando o notebook. Então, quando joga 2, 3 telas do celular. Então, esse ano, na verdade, eu joguei muito pouco. Não devo ter jogado, sei lá, 200 torneios esse ano. Então, eu jogo bem pouco, porque como eu não tenho parado em casa, eu tenho viajado muito. Só quando dá mesmo, na reta de domingo, ou quando tá tendo algum Scoop ou W-Cup, que eu sento pra jogar alguma coisa. Caio, como é que é? Eu morei no norte do Mato Grosso, eu morei em Lucas do Rio Verde durante 2 anos, e sair de Lucas do Rio Verde já era um trampo, porque eu tinha que sair para de Cuiabá, pegar um voo, e aí picava num lugar, às vezes picava em outro para pegar para Belo Horizonte.
qual que é o... E você desculpa eu até estar insistindo na questão de Rondônia, mas é porque é tão interessante e legal o fato de um grinder de live de Rondônia que grinda no mundo inteiro. O que é o esquema de voo de você sair daí para jogar um BSOP, por exemplo, em Curitiba? E o que é o esquema de voo de você sair daí para ir para Las Vegas, cara? Você sai daí, conta para mim onde que esses voos vão pousando, cara. Você comentou sobre Lucas do Rio Verde aí, eu tive lá uns dias atrás, uns 2 meses atrás, não em Lucas, na verdade, eu fui em Sorriso. A gente tem vários parceiros lá, né, que frequentam inclusive aqui o estadual de Rondônia, e aí ele fez um evento lá, eu tive lá, acho que foi em junho. Eu tenho vários amigos lá, para chegar lá também uma função, né? Foi para Cuiabá, tive que dormir um dia em Cuiabá, para no outro dia pegar um voo para Sinop. Então, os não emendam, né? De Rondônia é exatamente assim, tipo, é cada voo que, tipo, por exemplo, eu tô indo hoje, eu tô indo para Foz, né, para jogar o BSOP de Iguaçu. Aí eu vou para Brasília, depois de Brasília Guarulhos, aí Guarulhos, Foz, sabe? Tipo, todos os voos são assim. Para Vegas eu tenho que ir Brasília, São Paulo, aí para Vegas. Ou e via Manaus, né? É Manaus, Miami, Vegas. Tipo, é sempre muita função. Tipo, uma companhia aérea, se eu não me engano, a Latam tentou colocar um voo direto aqui, Rondônia-Guarulhos, mas não durou muito tempo. Não sei nem se ele vai voltar a ter ele, mas até para ir para São Paulo a gente tem que ir via conexão, que não tem voo direto. Não é fácil essa vida, né? Aquela região do norte de Mato Grosso não é muito. É fantástica, né? Aquela é uma região muito Sim. rica. Quando eu morei lá, eu não conhecia poker, foi em 2004, quer dizer, já tem 14 anos, mas eu imagino que o poker deve estar bombando naquela região, Sinop, Sorriso. Sim, tá bem forte. Tem, como você falou, é uma região muito rica, né? Uma região que a soja prevalece, não sei, é muito, muito forte a região lá, então tem bons parceiros lá. Que legal. Caio, e aí lá no começo da carreira, cara, você crava um LAPT, um BSOP, que era o mesmo evento, correto? Ele era Sim. LAPT e BSOP, um main event. Você fala, quando você vai falar a respeito desse torneio, você fala que você é campeão da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro? Eu costumo falar dos dois, na verdade. Como eu falei, esse foi o mais importante da minha carreira, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. O que, na verdade, o do navio foi importante na época pela questão financeira, né? Porque estava começando, tinha lá em 2012 falado para a mãe, para a mulher, para tudo que ia largar tudo para viver de pôquer e fiquei patinando um ano. E aí veio o do navio, que na época foi, sei lá, $50 mil. Então foi uma premiação muito boa para a época, mas o mais importante da minha carreira, sem dúvida nenhuma, é o LAPT BSOP. E aí eu falo exatamente isso. Se alguém pergunta, eu falo campeão latino-americano e brasileiro. Né? E brasileiro, Libertadores. Exatamente. Libertadores e Brasileirão no mesmo golpe, né? Exatamente. Às vezes não precisa falar que foi no mesmo, né? Deixa as pessoas entenderem do jeito que quiser. Deixa entender que foi. Essa é a grande malandragem, né? Exatamente, Que sensacional. A gente teve até um negócio engraçado aqui, que tava tirando as coisas da mudança aqui, né? E aí, quando eu ganhei esses torneios, aí foi um checão daquele de PVC de $800 mil do BSOP e um checão de $800 mil do LAPT. Então, todo mundo olha assustado, né? Porque fala, cara, que ganhei um no BSOP e outro no LAPT, entendeu? Uhum, que coisa mais linda, hein? Só faltou, só não pingou essa segunda vez de 800 aí. Vou depois dar uma cobrada lá pro federal, pessoal, porque só caiu uma vez. Exatamente, pode cobrar lá no federal que ele é firmeza. Ele aí não vai fazer falta esses 800, não. E Caio, aí você tá com esse plano de mudança para São Paulo no meio de um caos, porque você já tá indo para Foz do Iguaçu e de Foz você tá indo pro... Agora eu vou para Iguaçu jogar, né? Sim. E aí do Iguaçu dia 22 eu vou direto para Barcelona jogar o EPT. Sim. Com relação à mudança para São Paulo, qual que é a expectativa? Porque são duas realidades muito diferentes, né, Caio? Quer dizer, você sair da vida de Porto Velho, onde o trânsito é tranquilo, a violência urbana, eu suponho que seja infinitamente menor, para a mudança em São Paulo, tá tranquilo, tá feliz? Como é que tá esse planejamento e como é que a família tá reagindo à mudança? Então, tô bem tranquilo, tô indo bem focado para ficar grindando live mesmo. São Paulo tá cada dia melhor para jogar live, né? Tá tendo torneios bons lá de segunda a sexta, e aí nos finais de semana no H2 tá tendo cada vez mais torneios melhores e
Então eu tô indo bem focado em ficar só quieto mesmo jogando e não, você falou sobre trânsito, não tenho a menor intenção de ficar andando em São Paulo, até tô para ir embora agora, vendi o carro, vou levar nem carro, peguei um apartamento que é de parede com H2, não é nem que é próximo, não é de parede com H2, então a intenção é ficar bem focado, grindando mesmo nesse começo. Graças a Deus agora, tipo, um dia antes de a gente alugar o apartamento, já estava tudo certo que estava alugando o apartamento, eu cravei o Sunday Million, então, né, não foi esse o motivo de eu estar indo nem nada, mas no meio da mudança aconteceu tudo isso, graças a Deus, já dá uma boa ajuda, mas estou indo bem focado, bem concentrado para ficar grindando live em São Paulo e também porque fica mais fácil o acesso a todos os lugares, né? Mais fácil e muito mais barato. A intenção, evidentemente, é continuar jogando todos os BSOPs e todos os grandes torneios que você joga, né? Claro. Sim, aumentar, na verdade, né? Por exemplo, no começo do ano, quando lançaram a grade do WSOP Brasil, eu, a princípio, não iria. Aí é para ir aqui de Rondônia e, como já estava viajando muito, eu, a princípio, não iria. Agora, estando em São Paulo, já vou com certeza. Então, a tendência é aumentar, na verdade. Caio, você é pai e ou marido? Não. Eu sou casado hoje, né? Tá indo embora eu e a Paula, mas não tenho filhos ainda. E Na verdade, o único filho que eu tenho é um Rottweiler que estou deixando aqui hoje, que foi o motivo de eu não ter ido embora para São Paulo há 3 anos atrás, foi esse cachorro e agora hoje resolvi ir. Ixi, e o coração partido, evidentemente. Imagina. Vixe, mas vai ser pro bem da família toda, né? Ele vai poder melhorar a ração sem dúvida nenhuma. Caio, e aí, de repente, cara, você tá falando da mudança e você crava o Sunday Million e roda na internet aquela foto sensacional que é você meio deitado, meio de cueca ali, semi-nude do Caio Rei, jogando e cravando. Aquela foto é uma foto do Sunday Million daquele dia? A verdade é assim, não foi tirada enquanto eu estava jogando, mas assim que acabou, eu pedi, a Paula estava lá comigo, né? Eu pedi para que tirasse a foto para eu postar exatamente aquilo, tipo, do jeito que eu cravei. Foi bem daquele jeitão mesmo, deitado ali, eu estava no apartamento do Vini Fenômeno. O Vini tem um apartamento em São Paulo, que sempre que eu fico hospedado em São Paulo, eu fico nesse apartamento. E aí foi engraçado que estava tendo CPH naquele final de semana e eu já tinha jogado o BSOP e aí acabei ficando para jogar o CPH e para alugar o apartamento. E a gente jogou, tipo, sei lá, a Paula deu 2 tiros, passou, eu dei 8 tiros e não passei no CPH. E aí no dia seguinte, no domingo, a gente foi almoçar, ela, o Caio Mansur e a Lígia. Fomos almoçar e aí do restaurante eles foram todos jogar o dia 2 de CPH e eu, desolado, falei, vou pra casa, vou jogar o Sunday Million, sei lá. Aí fui pro apartamento e engatei no Sunday Million, não tinha dólar nem pra fazer o barrinho do Sunday Million, aí peguei na Lucky e aí, graças a Deus, deu certo, daquele jeitão lá. Na verdade, ainda postei falando que tava de cueca pra não pegar mal, viu? Porque nem de cueca eu tava. Que sensacional! Que sensacional! E, Caio, e aí aquele negócio, cara, você tá jogando pra você, você não você joga pro Caio mesmo, né? Exatamente. Quando eu vou jogar alguns eventos maiores, como o EPT ou, por exemplo, o Vegas, eu sempre vendo um pedaço, sempre faço alguma coisa, né? Eu tenho um pessoal para quem eu sempre vendo uma parte, mas, por exemplo, quando tem jogado online, quando o BSOP, aí eu normalmente jogo para mim. E aí você entra numa reta final, você que é um jogador de live, entra numa reta final de um torneio que muda a vida, né? Porque $165 mil, evidentemente, é um dinheiro que muda os parâmetros de vida de qualquer pessoa normal, e você entra numa reta final com menos experiência do que aquela piranhada toda do live, especialmente na hora que afunila qualquer torneio. Evidentemente o Sunday Million, ele tem uma característica especial, que ele tem tanto jogador recreativo e é uma estrutura que ela não é tão lenta, então acabam chegando alguns jogadores recreativos, mas a reta final ali, obviamente, ela vai apertando e vai selecionando ali, quem passa na peneira é a turma mais firme. Como é que tava o sentimento, cara? Coração, aquele feeling na reta final, na hora que tá funilando ali o torneio? É verdade, com certeza tinha com certeza menos experiência do que vários ali, mas é como você falou, tipo, o Sunday Million tem muito jogador amador, tava bem tranquilo o field, tipo, desde 50 left, desde 100 left, tava bem tranquilo mesmo,
Porque eu sempre falo que se você jogar online, jogar pouca tela ou uma tela, meio que não que se assimila ao live, mas é mais fácil jogar para quem, como eu falei, para quem é malandro de live, para quem é jogador de live, para jogar 1, 2 telas é bem tranquilo de você pilotar ali, né? Onde um jogador de live se atrapalha, se for abrir 10 telas lá, usar HUD, fazer esse monte de coisa que a molecada online faz, onde eu me atrapalho, mas para jogar 1, 2 telas é bem tranquilo. E eu tava bem tranquilo ali, tipo, como eu falei, tava jogando deitadão lá, a gente tava morrendo de sono, cochilava no começo do torneio lá, dava uns cochilos e já estavam fazendo programa pro domingo à noite, tipo, só vou jogar o Sunday Million, se der errado, vamos arrumar o que fazer, vamos fazer alguma coisa. E comecei a gente já tá fazendo programa pro domingo à noite e graças a Deus foi dando certo, a gente foi estipulando metas ali, foi falando que o objetivo era a mesa semifinal, depois era a mesa final, depois fomos colocando metas de valores financeiros e graças a Deus deu certo. Quando você foi descrevendo essa reta, você foi falando a gente, quem que era a gente? Porque a gente, como eu falei, era sempre que a Paula estava do meu lado sempre. Tá lá no CPH. Não, o pior foi ela, chegou no CPH, foi ela, o Caio e a Lígia, e aí sentou, chegaram 10 minutos atrasada e sentou, na primeira mão caiu. Aí na primeira mão caiu, mandou mensagem que caiu, eu tava mega triste lá, que tinha tomado cagada e tudo. Eu falei, vem pra cá que eu tô jogando Sunday Million, mas tô morrendo de sono, então já vou cair, a gente faz alguma coisa. Aí ela chegou lá, deitou do lado lá, dormiu. Como eu falei, enquanto ela dormia eu tirava uns cochilos também, quando chegava ação em mim, que o celular apitava e eu jogava, e graças a Deus deu certo. Mas então quando eu falo a gente, tava sempre eu e ela tava lá do lado torcendo, pulando. Que legal, que sensacional. Um beijo também pro Caio e pra Lígia, que são das antigas do poker, duas pessoas absolutamente simpáticas e bacanas. Legal demais. Como você disse, você tá com monstros do jogo e monstros da vida, né, Caio? Sim, são muito queridos e são das pessoas que mais estavam apoiando nessa ida para São Paulo, quando eu falei que estava decidindo se ia ou não, que achava que ia, e apesar de sempre brincarem assim de não vem, vai atrapalhar o field, fica lá em Rondônia, e eu tenho certeza que é um dos que mais estão apoiando isso, estão ajudando, estão se oferecendo para ajudar no que precisar. Um abraço para eles. E se o pessoal de São Paulo tá triste com a sua chegada, o pessoal de Rondônia deve estar soltando foguete com a sua ida, né? Pois é, como eu falei aqui, eu praticamente não jogo, né? Eu só jogo nos eventos. Tem torneios aí perto? Quer dizer, o Amambai tá aí relativamente perto, na Bolívia, onde você tá pertinho, tem jogo? Como é que funciona? Aonde que estão os jogos aí em volta? Você já falou do norte do Mato Grosso? Onde mais? Eu não faço ideia, porque Rondônia, como eu falei, tá muito fraco, né? Anda muito fraco. A única coisa que tem bombado são esses eventos, que é o nosso circuito, que é o estadual, e um outro circuito que acontece no interior, mas que são esporádicos, né? São, sei lá, 7 no ano, 8 no ano. E a região do Amazonas também anda bem fraca, tinha bastantes eventos, mas ultimamente não tem tido evento nenhum. Então os maiores eventos que acontecem aqui são os que acontecem em Cuiabá ou os lá do Piragibe, no Pará, né? Mas que também não são nada tipo fácil acesso pra gente aqui, sei lá, tipo, pro Pará é a mesma coisa que eu ir pra Curitiba, tipo, fazer conexão demorada, Com a diferença que você deve enfrentar um field muito menos, porque a formação do field do Pará certamente foi muito posterior àquela formação de Curitiba, apesar do grande trabalho que o Piragibe está fazendo lá há muitos anos. Claro, com um field, sei lá, para um jogador falar com um field muito melhor, né? Sem dúvida. Mais que eu sempre falo, de um modo geral, é um field do Brasil, né? Tipo, você vai jogar em Curitiba, você vai jogar no Pará, você vai jogar no BSOP, o field é meio parecido, sabe? Mas aí você chega lá na WSOP e faz ITM de evento sim, evento não que você joga, e muitas vezes de evento sim, evento também. Teve PokerCast que nós citamos o senhor Carlos Rey 2 vezes no mesmo programa. Esse ano em Vegas foi muito bom assim, eu fui para jogar uma reta bem menor, joguei joguei 6 eventos, e consegui fazer ITM em 5 deles, então foi bem bom, apesar de ter jogado bem pouco, mas foi bom. E para você comparar o field de live de Las Vegas com o field de live brasileiro, você só jogou no No Limit Texas Hold'em lá ou você jogou outras modalidades? Não, eu joguei... porque, na verdade, eu só jogo no limite, né? O Marra eu jogo os do BSOP por uma questão de estar disputando o ranking ou de às vezes tá de bobeira mesmo, tá tendo um evento lá e porque gosto. E lá em Vegas eu joguei só um que era Mixed, No Limit e Omaha, né? Uma órbita de cada, ou sei lá, 8 mãos de cada. Mas não costumo jogar Omaha, não.
todo ano o único de Omaha que eu jogo lá é esse, que é Mixed Hold'em Omaha. Perfeito. Caio, eu queria voltar no Sunday Million, porque a gente acabou que o assunto foi seguindo, mas tem uma curiosidade quando um jogador de live crava crava um torneio do porte do Sunday Million, que é basicamente o sonho de todo jogador de poker, quer dizer, todo mundo, o olho de todo mundo brilha quando fala de Sunday Million. Você estava falando a respeito de HUD. Você joga com HUD ou você joga sem HUD? Sem HUD. Eu não, como eu falei, até porque ultimamente todo domingo eu faço questão de jogar o Sunday Million, né? Ou talvez o Sunday Million ali em um satélite do BSOP, alguma coisa assim. É basicamente só que eu tenho jogado online. Eu tenho jogado só do celular. Mas mesmo quando eu jogo no notebook ou no computador, eu jogo sem HUD. A leitura de mãos passadas, do passado que você tem com aqueles jogadores, não te tira um edge gigantesco, não? Com certeza, isso que eu ia falar. Apesar de achar que é um erro meu muito grande, que preciso urgente aprender, começar a usar e que quem usa tem uma vantagem muito grande. Outra coisa, Sharkscope, quer dizer, você vai chegando ali na reta final do evento, se você tem acesso, se você paga um Sharkscope, paga algum site, um Official Poker Rankings, essas coisas dos jogadores, para você poder ver o histórico deles, você tem acesso a isso tudo. Você acessa para ver com quem que você está jogando? Sim, a Sharkscope eu pago, eu acesso, e quando eu estou jogando no computador, como eu falei, costumo pesquisar, né? Inclusive, por exemplo, o do Sunday Million lá, quando chegou na mesa semi, aí alguns jogadores que eu queria saber, ou que estavam jogando mais ou menos bem, e o brasileiro lá que fez o heads up comigo, eu queria saber quem era, aí todos esses eu fui pro Google, fui pesquisar, tipo, saber quem era, saber se já tinha tido resultado, até pra saber como ele ia lidar com pressão, por exemplo, de uma mesa final do Sunday Million, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E com relação à meninada do online, vale numa reta final desse tamanho dar uma ligada e falar o Sketch ou o Will Arruda, turma, vem cá, o Kelvin, vem cá me ajudar na reta final, ou nem cabe isso no grind, ainda mais que estamos de cueca deitado, que estamos sem cueca deitado na cama? Então, na verdade é que eu não gosto muito, né? Normalmente eu costumo ir no pelo mesmo, jogar sozinho, só fico com algum amigo, às vezes conversando ou se ajudando ali quando já tá por algum acaso ali, sabe? Tipo, junto e tal. Não, normalmente quando tô sozinho, costumo ir sozinho mesmo e se tem alguém junto no Skype é mais pela resenha que já tava antes ou alguma coisa assim, sabe? Muita gente me perguntou no Sunday Million aí que você tava no Skype, com quantas pessoas, se o Ariel Bahia tava comigo, que o Ariel é muito meu amigo, se o Ariel tava junto, quem tava junto. Eu falei, cara, quem tava junto do meu lado era, como eu falei já várias vezes, era só a Paula de joelho pedindo carta. Porque... E o Ariel endoida, porque eu imagino o seguinte, o cara precisar te assistir sem saber o que você tá julgando, porque se ele tá sabendo o que você tá julgando, tá muito mais fácil. É igual o cara assistir o jogo na televisão ouvindo no rádio, que a informação chega antes, né? O Ariel e os amigos no online ficam em casa dando a luz ali enquanto você tá na reta final. Porque como tipo, no Sunday Million, como era do celular, então nem avisei muita gente, não sei nem dos amigos quem exatamente estava assistindo, quem não estava, sabe? O único que eu sei que estava endoidando era o Bruninho, o Bruno Kawauchi, porque ele fez Deep Run também, ele estava na reta final e a gente tinha swapado 5% ali. Sim. Então ele tava no WhatsApp, assim, tipo, só que eu tava do celular, então eu quase não podia entrar no WhatsApp. Mas às vezes perguntando o que eu tinha, ou sei lá, eu falava, Samão que eu chovei, eu tinha tal coisa. Aí depois ele opinava o que ele achava lá e no break eu ia olhar, alguma coisa assim, sabe? Mas era o único que tava acompanhando assim, conversando em tempo real lá, assim, era o Bruninho. E Caio, você pretende comprar, agora que deu uma sobrinha no orçamento, com esses $165 mil, nós vamos comprar um Poker Tracker ou um outro? Tô precisando. Como eu tô levando o computador mesmo que eu usava aqui, não tenho um setup bem legal montado aqui, tinha em Rondônia, agora tô levando para São Paulo. Pretendo montar de repente um melhor lá, inclusive, e dar uma forçada mais nisso, sabe? Estudar um pouco mais, usar mais isso, nos dias que não tiver jogo bom, live, concentrar no online ali e tal, mas acho que nunca pretendo ser igual a turma do online aí, como eu falei no começo, de jogar 1000 jogos no mês, 800 jogos no mês, mas não custa nada aprender e melhorar para quando for jogar online poder bater de frente, né? Sem dúvida nenhuma. Caio, você tem, eu já citei isso algumas vezes no PokerCast, uma das experiências mais legais da minha vida foi disputar o torneio de seleções como técnico da Seleção Mineira no ano passado,
E esse ano, igualmente, eu fui de auxiliar técnico do Lanza, nosso co-apresentador aqui. E foi animal, apesar dos 2 dias, a gente ter caído no primeiro dia. Talvez eu seja o culpado pela minha conta podre. Mas é uma experiência animal, né, cara? É maravilhoso viver o torneio de seleções. É uma experiência rara. E vocês foram campeões desse torneio. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa runada, dessa ida para o título que vocês tiveram, porque eu imagino que deve ser uma experiência fantástica, de fato, especialmente representando 2 estados que estão fora dos centros do Brasil. Realmente o CBPE é realmente fantástico. Tipo, Rondônia só ficou fora o primeiro ano, por questões de que na época eu ainda estava meio que assumindo a presidência e tinha problemas com a federação antiga e estávamos resolvendo isso. E nós ficamos de fora só do primeiro ano, mas a partir do segundo ano de CBPE, Rondônia já estava lá. E por acaso foi até o ano que a gente foi campeão, né, que foi 2015. E foi muito legal, principalmente por isso que você falou, assim, os nossos jogadores, tipo, nenhum é profissional, nenhum vive de poker fora eu, né? Só eu vivo de poker, só eu sou conhecido. E agora até temos, de repente, alguns nomes que começam a aparecer, mas até então não tinha nenhum. Então a turma vai só torcendo para passar né, rezando só que passe pro segundo dia e aí chega lá Rondônia. E o mais engraçado foi que no ano que a gente foi campeão, tinha 2 ou 3 seleções lá fazendo conta e já somando que só eles tinham chance, porque a gente devia estar, sei lá, na tela lá em 11º, só que tinha, sei lá, 4 jogadores em HU, alguma coisa assim. E aí, de repente, quando acaba nossas mesas, que começa a colocar os pontos lá e todo mundo abre o olho e vê que não vai dar para eles, não vai dar. E a gente vai, passa todo mundo, foi na época, não sei nem falar se ainda é o recorde, mas foi recorde de pontuação, foi bem legal mesmo, principalmente pelo que eu falei, pelo poker aqui ser, sei lá, tá engatinhando ainda em relação ao resto do Brasil, por ser só jogadores amadores, a felicidade deles foi demais. Como é que foi a repercussão da mídia dessa vitória no torneio de equipes aí? Eu vi que você tem matéria no Globo Esporte, que os jornais daí dão uma força enorme para você e para o Thiago, que é o jogador de Rondônia, que também cravou uma etapa do BSOP, né? Então, por incrível que pareça, em relação ao CBPE não teve muita mídia, não. E quando eu ganhei o LAPT teve muita repercussão, agora o do Thiago teve também, e o Sandemilho agora foi impressionante o tanto que repercutiu, mas o CBPE não teve muita. A gente fez umas 2, 3 entrevistas na época em relação ao CBPE, a seleção toda e troféu e tudo mais, só que não, por incrível que pareça, não deu muita mídia, não. Caio, eu vi no seu Facebook alguma coisa a respeito do Caio Rei Team. Conta pra gente o que é o projeto, a que pé que anda o projeto. Você tem um time de jogadores? Eu tinha, ele não existe mais, na verdade, a gente durou acho que uns 2 anos. Eu criei em parceria com um jogador aqui do interior também, que é um jogador online, bem conhecido também. A gente criou o projeto, até foi muito bem no começo, chegamos a ter perto de 25, 30 jogadores, só que já faz mais ou menos 1 ano que a gente deu GG no time. Você é um jogador principalmente de live, você tinha um sócio que era do online, o time atacava no live e atacava no online também? Ou só eram dois sócios que eram do online, né? Eles jogavam antigamente por Nerd Guy, e aí quando saíram, que a gente montou esse projeto, e aí eles cuidavam 100% disso, né? Então, mas o time jogava bem pouco live, assim. Alguns jogadores, sei lá, jogavam live aqui no meu estadual, aí queriam jogar alguma coisinha, a gente via se dava pra colocar ou não, mas o foco era 99% pro online, até porque eram limites bem baixos. E, Caio, uma outra coisa que eu vi também pesquisando a vida no Facebook, cara, eu entro lá, você tá divulgando uma banda, que a banda chama Off-Sult, com os naipes do baralho. Eu fui correndo pra ver se a banda era sua, que eu falei, cara, não é possível que até as bandas dos caras são de pôquer. Não, a banda era de alguns amigos que, na época que eu tinha o clube de pôquer aqui, que eu comentei, o clube era um prédio de 3 andares, e em um dos andares era um barzinho, um pub bem legal, e aí tinha música ao vivo alguns dias da semana, e a gente colocava eles lá no clube pra promover o clube, pra promover a banda deles. É uma banda de alguns amigos, eu acredito até que ela nem exista mais. Caio, vai ter saudade de Rondônia, cara, com a ida pra São Paulo? Com certeza, muita. E devo ficar vindo, né? Sempre que quando tiver RPT aqui, eu venho, sei lá. Devo ficar vindo pelo menos umas 8, 10 vezes por ano, eu devo vir aqui. Cara, não tem jeito da gente terminar a entrevista sem fazer a pergunta clássica, né, velho?
todo mundo fala que o Caio nunca teve no ferro, né? De onde surgiu a frase Caio Rei nunca teve no ferro? Cara, que eu já então, quantas vezes e eu não faço ideia. É muito engraçado, é muito boa, né? Ficou bem legal até, né? Essa frase. Ela foi criada pelo Todaço, eu não lembro, sei lá, algum evento que eu tava na reta final, alguma coisa assim, ele foi e tuitou isso e pegou demais isso, sabe? Tipo, todo mundo só fala isso, é bem legal, até eu uso isso em algumas coisas e ficou bem legal mesmo, mas quem criou foi o Todaço. Cara, que sensacional. Um grande abraço também, o Léo Todaço, que qualquer hora vai passar por aqui, vai conversar com a gente. E, Caio, eu queria te agradecer, cara, e te perguntar a respeito do que vem pro futuro. Além de EPT, que estamos indo para Barcelona, certamente faço votos que eu cite seu nome muitas vezes aqui no podcast. Senhor Carlos Rei arrumando uma nota lá em Barcelona. Tomara. E falando do Léo aí, do Todaço, que inclusive estou indo para São Paulo agora, até furei com ele, que ele recém inaugurou um clube de pôquer lá em São Paulo também, né? Chama Side. E furei, era para eu ter ido para São Paulo na quinta-feira passada para a inauguração, não deu para eu ir por conta dessa mudança, dessa correria que está aqui. Então, vou mandar um abraço para ele também e tomara que no EPT falem bastante do tal de Carlos Rei aí, né? Porra, com certeza absoluta, Caio. Muito obrigado, cara, pela simpatia, pela gentileza de atender aqui e atender na urgência que você atendeu. O convite veio no dia seguinte já estamos aqui gravando, no meio de uma mudança, no meio de uma viagem que antecede outra viagem. E, cara, eu te agradeço o carinho e a simpatia total e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço o convite, Calil. Como eu falei, até desculpa não ter falado mais cedo, né, na hora que não dá, mas estou realmente numa correria grande, tenho que, agora ainda vou deixar o carro na concessionária, como eu falei que ainda vendi o carro e ainda tenho pelo menos umas 10 coisas para fazer para pegar voo hoje à noite. Estou em meio à mudança, em meio aí deixar o cachorro que eu falei que estou deixando aqui, estou tentando deixar ela, então tá uma confusão só aqui, mas foi um prazer poder atender. Muito obrigado pelo carinho e trombamos no circuito. Sucesso, Caio. Valeu. Um abraço, valeu. Aí sim, Marcelo Lanza Maia, entrevista apresentada com o sensacional Caio Rei, saindo lá de Rondônia e mudando para São Paulo. Que grande, hein, professor? Um cara sair de Rondônia para correr o circuito live, que monstro, hein? Que monstro, que monstro, que monstro. E, mas né? Nunca teve no ferro, não tem jeito. Não tem jeito, não, nunca teve no ferro, tá louco. O ouvinte ouviu aí as histórias, e você também ouviu a entrevista, para saber o seguinte, cara, o cara largou o emprego tendo um big hit de pôquer e os big hits continuaram surgindo igual louco. Crianças não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Exatamente. Você falou tudo que tinha para falar. Por favor, não façam isso em casa. Exatamente. Lanzinha, quando a gente vai para aquelas nossas tuitadas tradicionais, vamos caminhando aqui para a reta final do nosso programa, o Todd Bronson, filho do Doyle Bronson, falou o seguinte, que os haters vêm falando descanse em paz para o Doyle por enquanto, mas ele tem uma má notícia para quem odeia o Doyle e como odiar o Doyle aí. O clã dos Bronson vai crescer para um a mais e não um a menos. Então, parabéns aí, Doyle Bronson e Todd Bronson, que respectivamente vão ser vovô e papai, Lanzinha. Exatamente, senhor. Quando eles acham que a turma está diminuindo, tem mais alguém para roubar o nosso dinheiro no planeta. Exatamente. Eu ainda tenho mais alguns tweets, mais um tweet aqui. O tweet do senhor Phil Hellmuth, o pirralho do pôquer, escreveu o seguinte: minha hérnia de disco continua a me causar dor no nervo ciático, é difícil andar, é difícil dormir, eu tô andando parecendo com a Torre de Pisa, uma injeção de esteroides não me ajudou, tô de volta pro Advil, mas não se sinta mal por mim, eu ganhei um bracelete da WSOP com dor no nervo ciático e o prognóstico é ótimo. Ok. Próximo. Aí sim, não, de tweets acabamos, Lozinha. Aí a gente Porque a gente não... O problema é quem que dá o tweetada. Quem deu? Quem falou? Eu tenho um pouco de dificuldade por mais que
ele tá ali externando toda a sua alegria, que independente, toda a dificuldade que ele passou e o monstro que ele é jogando baralho, e a sua alegria de ganhar mais um bracelete, que pelo jeito foi muito significativo para ele essa vitória, de reconquistando isso, porque os fields estão cada vez mais difíceis. Mas eu tenho um pouco de problema com a pessoa dele, então isso me trava um pouco para fazer mais tipos de comentários. Muito justo, Lanzinho. Eu acho que é muito justo o seu lamento com relação ao Phil Hellmuth, cara, mas sem dúvida nenhuma é o maior jogador de Texas Hold'em contra fields abertos do mundo. Quanto a isso, não há discussão, Lanzinha. Tivemos também mensagem do Thiago Conservani, que avisou que foi só entrar para o grupo do PokerCast, mandou foto de um cheque aqui de 2.000 e não sei quantos reais, com bolo de nota de 50. Parabéns a gente regulando a conta de todo mundo que arruma dinheiro, menos a gente. Também tivemos a mensagem do Jefferson Cussolin, que mandou uma foto dele com uma pilha de ficha e um as e rei. Então, aparentemente, a gente não só faz da arrunada, não, a gente faz os parceiros arrumar as cartas também, Marcelo Lanza Maia. E Lanza, eu fui procurar o PokerCast no YouTube, cara, e descobri que um cara chamado Guaraná Dolly, esse é o nome do cara no YouTube, tem as 24 edições num canal chamado PokerCast by 888 Poker. A gente lembra que o PokerCast já não é mais by 888 Poker, mas temos muito carinho pelo nosso ex-patrocinador, então muito obrigado, Guaraná Dolly. Dolly, Guaraná Dolly. Exatamente. E vamos dando aquelas citadas maravilhosas. Primeiro, o Jean de Pindamonhangaba, que eu não entendi nada. Ele entrou no grupo, pediu para citar ele. Aí ele saiu do grupo, eu dei uma falhinha nele. Aí eu fui ver, o número de telefone dele já não existe mais. Eu não consegui, fui ver se o cara tinha queimado com a brincadeira que eu tinha feito. Ele sumiu, o telefone dele não existe mais. Espero que ele ouça o programa. Então, Jean de Pindamonhangaba, grande abraço. E volte pro grupo, cara. Nós te amamos. Sensacional. Eu queria também dar aquela citada no Instagram da turma que pede, que manda abraço. O Felipe 1204. O Joff, toda hora que eu abro meu Instagram, tem um stories dele marcando a gente, fazendo alguma coisa. O Alisson Braia. O Rodrigo Rara, que eu tive o prazer de jogar com ele na mesa no BSOP São Paulo. E, cara, o Oliveira BR, ele me mandou aquela mensagem assim, dando aquela grindada ao Instagram, né, professor? Belo trabalho com o PokerCast, sou fã. E se quiser ajudar a regular a conta, manda aquele velho salve. O nick é BS Olive. BS Olive no PS. Grande abraço. Oliveira está citado. Boa forra, quebra tudo, senhor. Aí sim, Lanzinha, a gente lembra que o nosso endereço é superpoker.com.br, onde você pode achar o PokerCast. Superpoker.com.br, na aba de clubes, é a guia de clubes do Brasil. Superpoker.com.br/vídeos e o canal do Super Poker no YouTube, é onde você assiste diversas transmissões e pode ouvir o PokerCast por lá. Revistaflop.com.br é a sua revista de poker, e mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil. Grande abraço, beijo, Eduardo Sequela. E vamos para nossa dica cultural, Lanzinha. Lanza, essa semana, cara, eu peguei a cena de metal e rock and roll das antigas brasileira e fui assistir. Na verdade, eu comecei assistindo um documentário que eu não indico que ninguém veja. É o documentário do Gangrena Gasosa, a banda carioca de saravá metal, que se chama Desagradável. O documentário é uma obra de arte maravilhosa, mas ele é tão politicamente incorreto. Que ele é desagradável. Ele é desagradável, exatamente. Mas eu assisti também um outro doc da Black Vomit, é o nome da produtora. Olha que nome fantástico. Que beleza, hein? Que lindo, né? Que é o Guidable, ou Guidable, ninguém sabe como falar isso, que é o documentário do Ratos de Porão que esses caras fizeram. Cara, o Ratos é uma banda que, goste ou não goste, a importância dela na cena de crossover mundial é gigantesca. E esse documentário, cara, é fantástico, é sensacional. Então, para quem gosta aí de Ratos de Porão, fica essa dica. Tá de graça no YouTube, o do Gangrena também tá lá. E, cara, é sensacional, é simplesmente fantástico. O doc mostra a história toda de uma das bandas mais importantes do Brasil. Então, fica aí essa dica. Bom, e também tivemos dica de ouvinte, a dica do Thiago Conservani. Cara, isso quando saiu foi uma febre, eu lembro quando saiu, é muito bom. A série tá no YouTube, chama The Micros ou The Micros.
É uma animação do molequinho que tá grindando. E, cara, é muito bacana. É muito legal. Vale a pena a turma ver. Exatamente, ela mostra o jogador de pôquer assim, da forma que o jogador de pôquer é, especialmente aquele jogador datado ali do começo do pôquer. Realmente é muito legal. Hoje surgiu essa dica e, pô, Lanza, brilhou aí de pegar a dica do Thiago e repassar aqui para os nossos ouvintes, porque o mundo precisa assistir essa série. Tá no YouTube também disponível. E, Lanzinha, o senhor é Lanza Maia no Instagram, eu sou Guilherme Calil, com K. Sigam também o Super Poker em todas as suas redes sociais. E o nosso editor é o fantástico Rodolfo Vidal. E é isso, senhores. Tomara que os senhores tenham gostado, apesar dos lugares que estamos, cada um num ponto com barulhos diferentes e variados. Queria mandar um abraço para todos, para quem chegou até aqui, para quem gosta do programa, para quem começou agora, ouçam os outros também que são muito legais. Um abraço a todos e boa semana. Valeu! If you like to give away till I'm your man, you win some, lose some, it's all the same to me. If there's is to play, it makes no difference by the shade. I don't share the green, the only kind of game is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. We double up or queens, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. And gambling is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Pushing up the 18, know you wanna see me. Ready to win, the dance bells ring again. I see it